Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje eu estou aqui para dar algumas dicas das pressas processuais mais pedidas da prova da OAB, na segunda fase da prova da OAB, pessoal. Mas antes de mais nada, eu peço que vocês deem um like nesse vídeo, compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a esse vídeo e peço que vocês acionem o sino de notificações para que vocês continuem recebendo esse conteúdo. Pessoal, como eu tenho dito para vocês, a segunda fase da OAB, ela exige que você esteja atento às matérias que elas costumam ser exigidas, costumam ser cobradas, tanto nas questões discursivas como nas peças processuais. É lógico que a gente sabe que o examinador ele pode pedir várias peças e qualquer tipo de peça processual, mas eu sempre falo para vocês que o examinador da banca do OAB, ele sempre quer saber se você está preparado para ser advogado. Então ele busca saber se você conhece o principal, o básico, aquilo que cai todo dia para o advogado trabalhista. Então não adianta para ele fazer questões mirabolantes e pedir peças que raramente o advogado ele vai se defrontar. Às vezes até acontece do advogado ir além, se defrontar com questões diferentes do seu dia a dia. Mas no geral ele quer o dia a dia porque o advogado ele tem que saber muito bem o dia a dia. E na realidade as principais peças do dia a dia são três peças: inicial, contestação e recurso. E cá entre nós, pessoal, existem até várias possibilidades de inicial. Então você tem que estar atento nas petições iniciais de reclamação trabalhista, você tem que estar atento aos recursos e também estar atento às contestações. Geralmente é isso que cai. É lógico que você vai estudar outras peças, dar uma olhada em outros conteúdos, mas no geral você tem que ter no sangue isso. E a primeira peça que eu tenho que falar para vocês é a petição inicial. Por que a petição inicial é uma das principais peças? É ela que dá início ao processo. E uma petição inicial bem feita, é ela que vai garantir o direito do cliente, o direito do autor. Porque se você fizer uma petição inicial com uma fundamentação errada, ou você não colocar aquela fundamentação, seja na causa de pedir ou no pedido, ou não colocar, já era, você não vai ter uma outra oportunidade. E no máximo, caso você tenha uma oportunidade, você vai pedir para o juiz para emendar. E dependendo da situação, o juiz não vai deixar emendar. Você vai ter que fazer uma nova petição inicial, distribuir o processo de novo. É assim que acontece no dia a dia. Então é a partir daí que você conhece. E olha só, pessoal, muitas pessoas, muitos alunos, muitos estudantes de direito, eles têm essa dúvida: como fazer uma petição, como fazer uma petição inicial. E na realidade, a dica que eu tenho para vocês é o seguinte: não tem nada de diferente. As petições elas são sempre muito parecidas. O que difere das outras é que você conta uma narrativa diferente com fundamentações diferentes conforme o caso concreto. É essa a grande realidade, não tem nada fora do comum. Geralmente uma petição ela está de acordo com o estilo de escrita do advogado. Por isso que vai ter um detalhe diferente ou outro. E na petição inicial é simples, gente. Vou resumir para vocês. Geralmente no dia a dia uma petição inicial fica entre 5 ou 10 laudas, 5 ou 10 folhas. Logicamente na prova do OAB você não vai fazer essa quantidade toda, até porque não tem nem espaço para isso. Você provavelmente só vai ter 2 folhas para fazer a petição inicial e vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Eu fiz como se fosse em uma folha, mas na segunda fase do OAB
você vai fazer mais ou menos em 2 folhas. Eu acho que eles não te dão espaço nem para você fazer 3 folhas. Por isso que, de certa forma, é bom, porque será bem resumido. Ele só quer saber dos tópicos e se você respeitou aqueles requisitos. Antes de mais nada, você tem que conhecer os requisitos do artigo 319 do CPC, requisitos da petição inicial. Ele vai lá, vai falar que é exigido o endereçamento, você tem que saber o juízo, você tem que saber para qual juiz você vai mandar aquela petição inicial. Provavelmente, no enunciado da questão, ele vai falar que a pessoa trabalhava em local tal. Se ele quiser fazer uma pegadinha com você, vai te dizer que ele assinou o contrato em um lugar, mas a prestação de serviço era em outra. Você sabe, você, estudante de direito da área trabalhista que vai fazer a segunda fase, você sabe que o artigo 651 da CLT é o que rege aonde será distribuída a ação trabalhista, no local da prestação do serviço. Então você tem que estar atento a isso. Você vai colocar o endereçamento para qual juiz que você quer que seja distribuída a ação. Você vai qualificar as partes, você vai colocar fulano em união estável, fulano casado, residente domiciliado na rua tal, CPF, identidade, NIT, por seu advogado infraassinado, por seu advogado regularmente constituído. Como eu disse, isso é estilo de escrita, cada um escreve do seu jeito. O examinador ele não vai ficar se atendo a esses detalhes, ele quer saber se você colocou o que tinha que colocar. Como você vai colocar é você que irá decidir, contanto que não ultrapasse certos absurdos. Você vai colocar aí o fulano, a qualificação. Não se esqueçam, meus amigos, sempre bem tabulado aqui. Ele vai pedir, nós não estamos no computador você tem que colocar bem alinhado, e é isso que o examinador da segunda fase ele quer saber. Ele quer ver se você vai fazer uma peça limpa, bonita, alinhada, sem garrancho, letra legível, porque você vai fazer à mão, você precisa treinar a letra legível, porque ele não vai perder tempo tentando decifrar o que você está falando, senão ele não vai nem te dar a pontuação. Você vai lá com letra legível, você vai fazer a qualificação do reclamante, você vai colocar geralmente, você coloca o nome da ação, reclamação trabalhista, aí vai variar de acordo com qual é o tema ali que está sendo pedido pelo examinador, mas basicamente esse aqui é um exemplo. Você vai colocar como reclamação trabalhista, embaixo você coloca em face de, eu coloquei aqui devedor S.A., você vai colocar o nome do reclamado, em face de devedor S.A., inscrita no CNPJ número tal, residente, ou melhor, domiciliada na avenida XXX, não precisa botar nomes, porque examinador de prova, geralmente ele não gosta de tantas especificidades assim, porque às vezes cabe até uma anulação de prova. Não tenho visto esses problemas, mas examinador de banca de concurso é sempre uma incógnita. Faça coisas simples, CNPJ, endereço tal, colocou a qualificação do reclamante, colocou o nome da ação, colocou o nome e a qualificação do reclamado, o endereço do reclamado, aí você vai colocar aqui, eu coloquei aqui DO, você vai pedir de forma sucinta que as publicações sejam feitas em nome do advogado tal, no caso, o seu caso, porque a advocacia pede isso tem no CPC, você vai colocar que as publicações e intimações sejam no seu nome. É bom que você peça na inicial a gratuidade de justiça, que isso também é muito solicitado na Justiça do Trabalho. Você vai fundamentar o pedido de gratuidade de justiça. Geralmente, na petição inicial da Justiça do Trabalho, nós fazemos dessa forma, seguindo mais ou menos esse padrão, embora haja há um estilo clássico da Justiça do Trabalho. Você vai colocar do contrato de trabalho, eu particularmente coloco do contrato de trabalho, que eu faço um parágrafo bem resumido
da entrada e da saída dele, se ele recebeu as verbas rescisórias, qual era o horário de entrada e saída dele, quanto que ele ganhava de salário no último mês antes dele ser demitido, uma coisa bem básica. A partir daí você vai fazer e vai descrever a causa de pedir, que são dos fatos do direito. Quando você olhar o artigo 319 do CPC, em um de seus incisos, ele vai falar que um dos requisitos é os fatos do direito. Você vai especificar, você vai falar o que aconteceu. Aconteceu isso, fulano ele foi contratado pela empresa tal, só que ao sair ele não recebeu as verbas rescisórias, ou não recebeu as verbas rescisórias na sua integralidade, ele fazia horas extras. Você vai especificar o que aconteceu. Aí coloca aqui, por exemplo, nós vamos fazendo por tópicos. Olha, das verbas rescisórias, você vai explicar, vai dizer que ele foi demitido sem justa causa, não recebeu as verbas rescisórias. Aqui temos alguns exemplos das verbas rescisórias, pessoal. Férias, 1/3 constitucional das férias, 13º, FGTS, caso seja conveniente. O saldo de salário, às vezes, dependendo da data da rescisão, tem um saldo de salário. Esses são alguns exemplos que nós colocamos aqui das verbas rescisórias. Existem outras verbas rescisórias. Aqui, caso tenha tido a ocorrência de horas extras, você vai colocar que ele trabalhava de hora tal a hora tal, e você vai especificar que ele fazia horas extras. Precisa especificar, você vai colocar os artigos. Tudo isso é importante, meus amigos. Quando você vai falar das verbas rescisórias, você vai botar os artigos que você está querendo, de férias, de 13º, se ele de repente tem direito a férias dobradas, você vai botar também férias dobradas. Aqui das horas extras, o artigo 58, artigo 59. Vamos para o próximo aqui, da intrajornada. Caso ele não tenha usufruído de 1 hora de intervalo intrajornada, você vai colocar lá, artigo 71 da CLT, vai falar que a hora de intervalo de descanso dele não era de 1 hora, era interrompida. Você vai botar súmula, você tem que encher a sua petição inicial de várias fundamentações coerentes. Aí, pessoal, geralmente eu não botei aqui porque nem sempre nós pedimos, mas é muito comum nós pedirmos as multas, pessoal, do artigo 467 e do artigo 477 da CLT. É bom colocarmos artigo 467 e artigo 477 da CLT. São 2 artigos muito utilizados. Você vai avaliar, você vai ver se cabe esses 2 pedidos e você, caso seja conveniente, você vai colocar na sua petição inicial esses 2 artigos e essas duas causas de pedir. E lá na parte do rol de pedidos também, porque isso é importante. Tudo que você coloca na causa de pedir, pessoal, você tem que reproduzir em forma resumida no rol dos pedidos. Porque, como está previsto aqui no artigo 330 do CPC, se você colocar na causa de pedir, que é mais ou menos essa parte aqui, e você não colocar no rol de pedidos, ou vice-versa, será uma das hipóteses de inépcia da petição inicial. Se você colocar na causa de pedir e não colocar no rol de pedidos, o juiz vai olhar e não vai julgar. Ele vai julgar extinto sem resolução do mérito, ele não vai nem analisar o seu pedido. Então você tem a causa de pedir. Quando terminar tudo isso aqui, você vai colocar o rol de pedidos, como eu disse para você. Você vai repetir tudo isso aqui, ó, da gratuidade, requer gratuidade de justiça, requer o pagamento de todas as verbas rescisórias, se for conveniente. Você vai colocar a multa do artigo 467, a multa do artigo 477, você vai pedir, requer a condenação intervalo intrajornada, requer a condenação de horas extras, tudo bem de forma resumida, mas não pode faltar. Não se esqueça também
que no final da petição inicial tem aqui das provas. Você vai colocar quais as provas que você pretende produzir. É aquele texto padrão, requer todas as provas admitidas em direito, documental, testemunhal. Tem um textozinho padrão que você vai se utilizar disso. E depois você não pode esquecer de colocar o valor da causa. O valor da causa, pessoal, é muito importante. Você tem que colocar o valor da causa. Tudo bem, pessoal? Basicamente é isso que é uma petição inicial. Não tem nada de diferente disso. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.